A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãs e irmãos, estamos aqui mais uma vez na Nova Era TV com o programa Semeando para a Vida Eterna, um programa vinculado à nossa Igreja Presbiteriana de Lages, e queremos inicialmente agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, desta iniciativa de nós levarmos o Evangelho por este canal de comunicação. Primeiramente, o nosso agradecimento à Clínica Médica Odontológica Vida Nossa, que é o serviço de ultrassonografia, diagnóstico por imagem, e a parte de odontologia, a doutora Vanessa e doutor Fernando Gerber, e também a loja de moda feminina, a Cadillac, que tem exclusividade nas marcas Coach e Fórum e Schutz. Então, os nossos sinceros agradecimentos. Como eu tinha dito no início, estamos aqui mais uma vez, novamente com o meu amigo Rômulo, da nossa Igreja Presbiteriana. Graça e paz a todos. E então nós vamos começar o estudo hoje no Evangelho de Marcos e vou passar a palavra então para o nosso querido irmão Rômulo para fazer as suas considerações. Amém. Obrigado, irmão Fernando. Olá a todos, agradeço a oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui através desse veículo de comunicação para que todos vocês possam receber esta mensagem e que Deus possa abrir o vosso entendimento e que a alegria, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no lar de vós. Vamos fazer uma oração de início a este momento e agradecer a Deus. Maravilhoso Senhor, nós louvamos a Ti, damos graças no Teu santo nome, pela graça e oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, eu juntamente com o irmão Fernando, através deste veículo, em trazer a mensagem do Senhor, que ela possa adentrar os lares e trazer, Senhor, assim como o Evangelho a boa nova, a boa notícia. Hoje nós estamos aqui para trazer uma mensagem evangelística, uma mensagem de Cristo, de cura, de salvação para os lares de muitos. Que a pessoa de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, possa iluminar-nos através deste canal e através desse momento para todos poderem ouvir e sentir a presença do amado Mestre Jesus. Amém. Amém. Amados, nós vamos hoje meditar no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, e o versículo 21 em diante, que nos diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele lhes implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu que seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo.
Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas das pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: Não tenham medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse-lhe: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônicos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. Amém? Deram algo de comer, comprovando que ela estava viva. Verdade. Que ela sobreviveu. Meus amados, nós estamos diante de um relato a qual Marcos descreve a passagem de um homem líder e uma mulher anônima no contexto judeu. Nós temos aqui um contraste de duas pessoas que está sendo relatada pelo evangelista Marcos. Jairo era um líder da sinagoga. Ela, a mulher do fluxo de sangue, era uma anônima. Jairo era um líder religioso. A mulher era alguém que a comunidade queria distância dela. Justamente. Jairo era rico e a mulher perdeu tudo o que tinha para tentar recuperar sua saúde. Jairo ele teve a alegria de conviver por 12 anos com a filha, vendo ela correndo, vendo ela crescer, apesar do fato que aconteceu, mas ele conviveu 12 anos com ela. E nós temos um mesmo relato de uma mulher que sofria por 12 anos de uma hemorragia, a qual o sistema judaico trazia isso como uma mulher impura, sendo que ela era tratada como uma mulher que tinha que se afastar do centro da cidade. Ela não poderia conviver no meio de uma sociedade. Ou seja, ela era uma mulher abandonada, sozinha, com depressão. Nós temos esses dois contrastes de pessoas. Um veio até Jesus com uma multidão ao redor dele, porque ele era um líder religioso. Justamente. E outro, nós temos uma mulher que veio sozinha, anônima, e tocou aos pés de Jesus silenciosamente, sem que ninguém visse. Era bom destacar, nosso amigo irmão Rômulo, que esta mulher, que a Bíblia não cita o nome dela e que estava há 12 anos de sofrimento, né, por uma hemorragia que não estancava, naquela época a cultura judaica, através da sua tradição religiosa, do seu extremismo religioso, né, numa interpretação do livro de Levítico, onde dizia que a mulher que estava naquele período da menstruação, né, ela era considerada impura e não poderia visitar, né, ir até o templo ou o tabernáculo. Era nesse sentido que essa exortação, né, esta admoestação, no sentido de não haver contaminação no local onde, não contaminação espiritual, né, Rômulo, e sim uma contaminação física, porque no templo ou lá no tabernáculo havia uns 3 partes: o átrio, onde eram feitos os sacrifícios dos animais, né, e tinha obviamente contato com sangue, e eles não queriam que houvesse essa contaminação
para preservar a saúde, né, dos próprios sacerdotes. Então era nesse sentido. Mas os judeus, né, religiosos levaram a tal ponto de extremidade que, vamos dizer assim, corromperam esse mandamento e fizeram com que a mulher que estivesse nesse período tinha que ficar isolada. E como ela estava 12 anos, né, com essa hemorragia, naturalmente eles a isolaram, né, num local que naquela época era chamado Arraial dos Rejeitados, né? E ela ficava à mercê de toda a ajuda e amparo da qual a própria instituição religiosa teria que dar e não dava. Eles levavam tão a sério esse ponto de impureza, Fernando, que uma certa feita, quando os discípulos de Jesus estavam comendo, eles chegaram para Jesus e falaram para ele, eles comem sem lavar as mãos. E Jesus fala para eles que o que é mais necessário, o que mais importa é o que sai da boca para fora. Justamente. O que ele estava falando não era que não havia necessidade de lavar as mãos Sim. para comer, mas essa pureza que eles estavam trazendo para o povo, né, era um extremismo e não era aquilo que Deus tinha determinado para o povo. Mas enfim, o senhor quer falar mais alguma coisa dessa mulher no sistema judaico? Que são essa passagem, eu queria deixar bem claro para todos, que essa passagem quem escreveu foi Marcos. Marcos foi o primeiro evangelista Justamente. a escrever os evangelhos, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. O primeiro que escreveu foi Marcos. Marcos escreveu para um povo romano, para os cristãos que saíram do dia do Pentecoste, depois da ascensão de Jesus Cristo, naqueles 50 dias depois que Jesus ressuscitou, teve a festa dos tabernáculos, a qual foi a festa de Pentecoste, a qual teve a descida do Espírito Santo, a qual mais de 3.000 almas foram batizadas pelo Espírito Santo naquele dia e retornaram aos seus lares. E desde aquele dia, então, eles proclamavam as boas novas aonde eles viviam. E agora Marcos, então, agora está explicando, ensinando a este povo cristão que estava em Roma sobre Jesus. Justo. Quem era Jesus? Então, Marcos foi o primeiro a escrever. Mateus escreve para um povo judeu, para um próprio povo judeu. Por isso que Mateus apresenta Jesus como rei. Em todas as passagens a qual Mateus escreve, ele vai trazer Jesus como rei. Marcos vai escrever Jesus como um servo, um servo sofredor. Justamente. Lucas vai trazer como o filho do homem. Filho do homem. E João, que escreve depois, lá no ano 90, 95, ele escreve como o filho de Deus. O verbo que se encarnou. O verbo que se fez carne. Então, só para a gente entender por que Marcos escreveu e por que nós temos esses dois conceitos, um conceito judeu e um conceito romano. Muito bem. Muito bem. Mas pode continuar, irmão Rômulo. Tá, eu vou trazer agora esse relato no sistema romano, a qual no judeu, nós todos já aprendemos, já entendemos, que o judeu ele tinha a mulher somente como uma mulher genitora de filhos, a ponto de que a mulher ela tinha que gerar filhos e tinha que gerar filhos homem, senão ela não era uma mulher abençoada. Se ela gerasse uma filha mulher, ela não era abençoada, e sim um homem. E já era menos abençoada ainda se não tivesse ainda, né? Essa, então aí era mais desprezada ainda, né? Imagina que não tivesse filhos. Com 12 anos, com hemorragia, não podendo gerar filhos, essa passagem que Marcos está detalhando aqui no capítulo 5, para o judeu é um fato que poderia ser desnecessário estar na Bíblia, mas para o romano faz toda a diferença. Justamente cada e é isso que eu quero trazer para você, para que nós entendamos essa passagem e que nada do que está escrito na Bíblia é em vão. Tudo tem sentido. Para nós começarmos a entender um pouquinho, eu quero detalhar que Rômulo foi o fundador de Roma. Lá no século 8 a.C., quando Rômulo e Remo fundaram Roma, e Rômulo matou Remo por questões políticas e questões de terra, geográfico. Então Rômulo tornou-se o primeiro rei, primeiro líder e primeiro governador da cidade.
Ele foi um excelente líder e governador. E o povo aclamava tanto ele, apesar de ele ser o primeiro, ele se tornou o primeiro de todos, até então a ascensão de Roma, que foi em 504 depois de Cristo. Rômulo foi eles aclamavam o Rômulo como um deus. Eu estou falando isso no contexto romano. Eles aclamavam o Rômulo como um deus, a ponto de que muitos cristãos messiânicos, ainda hoje, Fernando, lá no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o filho da iniquidade que vai se levantar, para muitos cristãos judeus, é Rômulo quem vai se levantar, a ponto de você ver como é importante a figura de Rômulo no contexto romano. Justo. Quando Rômulo começou a levantar um grande exército em Roma, dos filhos daqueles jovens romanos, Rômulo percebeu que esse exército ia ser deficiente. Por quê? Porque havia muitos homens, mas não tinha mulheres. Justo. Então esses jovens não teriam mulheres para se casar, não teriam filhos para ser gerados. Então o que ele fez? Ele tentou fazer uma aliança com os povos vizinhos, mas não teve sucesso. Mas tinha uma província chamada Sabinos, e ali era rico de mulheres. Eles eram ricos de filhas mulheres. Então o que Rômulo fez? Ele preparou uma festa religiosa, a qual convidou todos essa província dos Sabinos para estar com eles, e declarou uma ordem aos soldados, que no meio de uma certa altura da festa, ele dava a sua voz para que todos raptassem essas mulheres, para que se tornassem suas filhas. E isso foi o que aconteceu. Só que no meio daquele alvoroço, os sabinos não sabiam o que estava acontecendo. Então eles saíram correndo, foram embora daquilo que estava acontecendo. E quando retornaram, viram que suas filhas não estavam mais com eles. E o que eles fizeram? Se prepararam para guerrear e buscar as suas filhas contra o exército romano. E agora nós encontramos eles dentro de um campo de batalha, guerreando, pai, irmãos e maridos, brigando pelas filhas e esposas. E depois de elas verem que aquele campo estava sendo sangrento, os maridos morrendo, pai morrendo, irmão morrendo, o que elas fizeram? Elas foram interceder por esta guerra, por esta luta. Elas se meteram no meio desta guerra que estava acontecendo. E no meio dessa guerra, quando eles viram que elas estavam no meio, pararam. Então ela disse que era para que eles fizessem as pazes entre o povo sabino e os romanos. Por quê? Porque elas disseram assim: de que me adianta viver se eu não posso viver com o meu pai, com os meus irmãos e com o meu esposo? Então, mate-nos. Que seriam os nossos filhos, justamente, né? Que elas teriam filhos. Justamente. Então, agora o povo romano vai olhar para a mulher com um outro sentido. Justamente. Porque a tradição romana vai dizer que as mulheres estavam prontas para se sacrificarem pela comunidade romana. Então você está vendo o papel importante que a mulher tem na vida do romano. Então, quando Marcos ele começa a escrever, que tudo que está escrito no livro de Marcos é porque ele pregou para o povo romano. Quando ele começa a pregar para esse povo romano, sabe o que acontece? Acontece algo inusitado. As pessoas que estavam mascando chicletes, as pessoas que estavam no celular, olhando o Facebook, o WhatsApp, quando ele começa a mencionar esse relato de uma menina de 12 anos que tinha morrido, e uma mulher que 12 anos havia sofrendo de uma enfermidade, o povo parou para saber o que estava acontecendo, por que estava acontecendo e qual é o final dessa história. Justo. Tá? E agora, voltando só um pouquinho lá em Rômulo, depois de ele fazer tudo isso que ele fez, ele foi conhecido por todos como um homem mais virtuoso que existiu em Roma. E virtude, do grego quer dizer dínamos, poder, explosão, mas do latim quer dizer virtus, e virtus quer dizer assim, uma pessoa que sabe distinguir entre o bem do mal. Uma pessoa que sabe distinguir o que é útil e o que é inútil, o que é honroso e o que é desonroso. E agora o que nós temos aqui? Uma mulher que toca em Jesus,
que está com fluxo de sangue, e Jesus diz: parem, alguém me tocou. E olha o que os discípulos dizem: vê que a multidão aglomera e te aperta, Senhor. Agora nós vemos um Senhor que ao simples toque sabe distinguir a virtude, sabe distinguir quem estava tocando por honra ou quem estava tocando por desonra. Então o povo romano viu que Jesus Cristo era maior do que todos. Ele era o Senhor da vida, é aquele que deu a vida para a menina, que ressuscitou da mansão dos mortos. Ele curou a mulher do fluxo de sangue naquele momento, e todos os milagres que Marcos já tinha citado ao povo romano. Este é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor da glória. Exatamente. É interessante, Rômulo, que o texto diz aqui que a mulher do fluxo de sangue, com ela mesma, ela tem a afirmação de que se ela tocar nas vestes do Senhor, somente tocando nas vestes, ela seria curada. E não é à toa que ela tem esse pensamento. Obviamente que ela já tinha um pré-conhecimento desta condição de cura. Por que ela diz só tocando nas vestes? Da onde que ela tem essa concepção? Então, subentende-se que esta mulher ela teve acesso à palavra de Deus, ao fenômeno da presença do Senhor, dos seus milagres, mas ela tinha conhecimento da palavra de Deus. Inclusive, se nós citarmos no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, né? Lá em Malaquias dizia que o Messias traria cura na orla das suas vestes. Isso quando nós traduzimos ao pé da letra, não, no sentido hebraico. Mas veja lá para nós, por favor, Rômulo, diz que é nas asas, né? Nas suas asas. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Em suas asas. Mas, na verdade, se você olhar na tradução do hebraico, das suas asas também significa suas vestes, extremidade das vestes. Olha só que profundo que é esse significado da palavra. Por isso que essa mulher, ela já tinha um acesso ao conhecimento, ela era a que mais estava, vamos dizer assim, profundamente convencida e de tanta fé e convicção de que se no momento que ela tocasse as vestes é porque ela já tinha esse pré-conhecimento, ela já tinha o conhecimento dessas escrituras, ou falado ou lido, com certeza, para ter essa atitude. E o mestre sentiu ela sentiu tamanha fé, porque existia uma voltagem tão grande, uma coragem tão grande, uma disposição tão grande de que no momento que ela tocasse, ela seria curada. Por isso que o Senhor distinguiu, né? Fez essa distinção desse toque em meio de tantas pessoas que o tocavam, né? Impressionante. E justamente por essa fé, ele disse, né? Minha filha. E aí é um outro texto fantástico, né? Minha filha. Por que Jesus falou para a mulher, né, do fluxo de sangue, minha filha? Não é sem sentido. Porque o Senhor, como diz lá em Isaías, ele é o Pai, ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o maravilhoso, o conselheiro, né? E o Senhor é um com o Pai. Então, na verdade, o Senhor é o Criador. Se nós vemos lá nos livros de Colossenses, de Hebreus, né? Ele é o Criador do universo. Todas as coisas foram feitas pelo poder da sua palavra, né? Inclusive, Adão e Eva foram feitos por ele, né? Por isso que ele, nessa consciência messiânica como Deus, ele diz filha, porque realmente ela era uma filha. E ele se reportou a ela, dizendo, vai que a tua fé te salvou, né? Então, esse Pai conselheiro, esse Pai, né? Esse Deus forte, Deus maravilhoso, né? Pai da eternidade, porque ele é o autor da vida, ele é o autor da vida eterna, a vida que não tem nem princípio e nem fim. É o eu sou. É isso? Que era, que é e será para Justamente. sempre. É isso, telespectador, que a gente veio trazer hoje para vocês. Apresentar esse Jesus que Marcos apresentou para os romanos, que era um Senhor, aquele que cura, aquele que salva,
aquele que restaura casamento, aquele que aproxima você de Deus. Peça a Ele, toque com fé. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim.